A gente aciona agora a Suane Guerreiro, que também está no Congresso Nacional, que está ali do lado do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, senador do PT pelo Amapá. Suane, bem-vinda mais uma vez, obrigada por viabilizar essa conversa. Já agradeço também ao líder Randolfo por essa entrevista e passo a bola para você começar, então, conduzindo essa entrevista. Boa noite, senador. Boa noite, Suane. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Boa noite, Suane. Eu que agradeço, estou à disposição do SBT News. Líder, então temos muitas questões neste momento. O retorno dos trabalhos começou já com várias demandas por parte do governo e por parte da oposição. Soube que ainda há pouco o senhor conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e um dos pontos bastante questionados ao longo do dia é quando teremos possivelmente uma nova sessão do Congresso para tratar de vários temas, entre eles essa questão da CPMI do Master, da possível derrubada do veto em relação ao PL da dosimetria. Muito boa noite. Boa noite, mais uma vez boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós teremos no momento oportuno que o presidente do Congresso convocar. Nós temos... Caiu o fone, quando a Marina e o Celso fizerem pergunta, eu coloco o fone de novo, que fica mais confortável. Então, reiterando, nós teremos, no momento mais oportuno, que o presidente do Congresso convocar para termos sessão do Congresso. Temos vetos a serem apreciados e temos temas a serem avaliados, então eu creio que o presidente do Congresso há de julgar qual será o momento mais adequado e mais oportuno para que essa sessão do Congresso Nacional venha a ocorrer. De imediato, eu creio essa sessão não deverá ser deliberada antes do Carnaval, já que na próxima semana nós teremos um funcionamento remoto, então, pelo menos antes do Carnaval, nenhuma sessão do Congresso estará prevista. E em relação à CPMI do Master, tivemos o protocolo hoje. Quero entender como o governo se posiciona em relação a isso, como deve ser, então, se vai apoiar ou não aqui dentro do Congresso Nacional. A investigação sobre o Banco Master, que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil, só ocorreu sob a vigência desse governo. É bom lembrar que o presidente anterior do Banco Central, designado pelo presidente anterior, ressalvada a independência do Banco Central, mas o presidente anterior soube desse caso e não instaurou nenhum tipo de procedimento. E não teve intervenção sobre o Banco Master. A intervenção ocorreu com a independência devida do Banco Central, mas sob a gestão de Gabriel Galípolo, agora, durante este governo. A operação da Polícia Federal, com a autonomia necessária, foi agora, durante este governo. As fraudes do Banco Master ocorriam há pelo menos 5, 6 anos, mas foi agora, neste governo, com a independência e autonomia necessária, que essas fraudes foram desbaratadas. O governo apoia todo tipo de investigação que tiver, no tempo que tiver e quando tiver. E em relação à questão do Carnaval, há alguma pauta que deve andar antes do Carnaval ou não, só depois? Temos só uma semana, né? Então, o que nós gostaríamos, o presidente da República apresentou ontem quais serão os temas prioritários que gostaria de ser apreciado pelo Congresso Nacional. Um deles terminou de ser votado hoje, o Gás do Povo, que completa um conjunto de ações de restauração da dignidade dos brasileiros. A partir de amanhã, quando o presidente da República sancionar, aliás, já desde antes, mas a partir de amanhã, para 15 milhões de brasileiros, vai ser possível receber gás de cozinha de graça. Isso triplica este mesmo programa social em relação ao governo anterior. Isso se junta a um conjunto de ações que aprovamos desde o ano passado, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que já constou no contra-cheque, agora em janeiro, de milhões de brasileiros. A isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$5.000. Nossa meta é agora aprovar aqui no Congresso Nacional o fim da escala 6x1 e também a regulação do trabalho por aplicativos. Sobre o fim da escala 6x1, a estratégia do governo foi uma urgência constitucional para que ande mais rápido, é isso? É uma hipótese que estamos cogitando. Nós gostaríamos que alguns dos projetos da Câmara ou do Senado, o senador Paulo Paim, da Câmara, a deputada Erika Hilton, avançassem. Não avançando, o governo encaminhará um projeto com urgência constitucional pelo fim da escala 6x1. E aí, no caso dessa urgência, a expectativa de vocês é esperar até quando para
Se não andar, encaminhar a urgência, e se encaminhar a urgência, seria enviado? O nosso prazo é logo após o Carnaval. Se não tivermos nenhum encaminhamento em relação aos projetos daqui, o governo deverá encaminhar a urgência deverá encaminhar por urgência constitucional o projeto de fim da escala. E em relação à PEC da segurança também, sabemos que neste momento o relator está apresentando esse texto, mas que o governo não está feliz com essa proposta, não é isso? Não, assim, o espírito, qual era a ideia da PEC da segurança pública e desse tema de segurança pública, que é uma das prioridades do governo? Os dois projetos que estão sendo debatidos no Congresso são projetos de iniciativa do governo. Tanto a PEC da segurança pública, quanto o PL antifacção, de iniciativa do governo. Sobre o PL antifacção, só uma rápida digressão, nós temos total apoio ao texto que saiu aqui do Senado para a Câmara dos Deputados, relatado aqui pelo senador Alessandro Vieira. Sobre a PEC da segurança pública, qual era o objetivo do governo ao encaminhar essa proposta de emenda constitucional? Ora, hoje, na Constituição, a atribuição da segurança pública é exclusiva de estados. O que nós queremos é incluir no artigo 23 e 24 da Constituição que a atribuição da segurança pública passe a ser concorrente para a União. Ou seja, a União, junto com estados e municípios, passa a ter atribuição sobre a segurança pública. O que é que muda isso? E o que é que muda a dinâmica a partir disso? É que casos de repercussão que envolvam a atuação de facções criminosas do crime organizado, a Polícia Federal pode intervir sem necessitar pedido da parte dos governos estaduais. Esse dispositivo, no texto da proposta de emenda constitucional, no nosso entender, por parte do relator Mendonça Filho, esse dispositivo, esse artigo foi preservado. Este é um bom ponto de partida para nós debatermos outros temas. Tem outros temas que temos que dialogar mais a miúde, como, por exemplo, o Fundo Nacional, do Sistema Penitenciário. O governo utiliza desses recursos para manter 5 penitenciárias públicas federais. Não podemos esvaziar os recursos desse fundo para estados e municípios. Nós queremos debater junto com isso a manutenção dos fundos de financiamento da Polícia Federal. Então temos que debater esses outros temas, mas no princípio central, por qual foi encaminhada a proposta de emenda constitucional, que é a União ter responsabilidade também no combate às facções criminosas, ao crime organizado, isso foi preservado. Para nós, isso é um bom ponto de partida. Vou pedir então, líder, que você coloque o fone, que a gente retorne ali para o estúdio, porque temos algumas perguntas. Celso, Marina. Oi, líder. O senhor me escuta? Só para confirmar. Olá, Marina. Lhe escuto bem. Líder, eu queria conversar com o senhor sobre uma pauta que a gente, claro, vê muito frequentemente no noticiário, que são os atritos, os embates entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, também muitas vezes envolvendo o Executivo. A gente viu na retomada dos trabalhos ontem muitos discursos, todos num sentido de pacificação, né? Os presidentes das casas, o presidente do STF, o próprio presidente Lula falando em diálogo entre os 3 poderes. Mas sabemos que na prática existe essa dificuldade. Quais as estratégias do governo, especialmente esse ano, no Congresso Nacional, no Senado Federal, para evitar, por exemplo, maiores embates com o Judiciário, com o STF, num momento em que vários ministros ou alguns dos ministros estão sendo alvo, mais uma vez, de acusação da oposição, de pessoas que discordam com seus posicionamentos. Como é que fica essa relação conturbada? A gente tem, por exemplo, PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente Lula, que muito provavelmente vai ter aí o veto derrubado pelo Congresso, mas que também já há sinalização de uma judicialização desse caso. Como lidar com tudo isso num ano eleitoral? Marina, a Constituição diz para a gente como deve ser a relação entre os poderes. Artigo 1º, os poderes da República são independentes e harmônicos. Ou melhor, artigo 2º, os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. A relação de cada poder é independente. Em uma ordem jurídica de uma república democrática, não existe ninguém acima da lei.
a independência dos poderes, a relação harmônica entre os poderes, não é antagônica a ter contradições e não é também chancela para cometimento de delitos, por quem quer que seja. Seja os membros do Executivo, inclusive o Presidente da República, seja os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, sejam os membros do Supremo Tribunal Federal. Então, houve alguma apuração que indicou algum cometimento de delito, seja onde for, isso não se trata de independência e harmonia entre os poderes. Isso se trata de delito. E na ordem democrática republicana, ninguém está acima da lei, né? E em relação à relação institucional entre os poderes, ela tem que ocorrer com o respeito institucional devido, com respeito institucional devido, mas sem submissão de um poder para o outro. Você me perguntou sobre o PL da dosimetria. Eu já adianto qual vai ser o caminho que vamos seguir. Este projeto de lei é, por força da mesma Constituição que eu acabei de dizer, inconstitucional. É o artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, que diz que é insuscetível de graça ou de indulto crimes como o terrorismo, e já foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal também sobre crimes contra a ordem democrática. Nós vamos buscar, dentro do processo legislativo, aqui no Congresso Nacional, a derrubada do veto, a manutenção, do veto do Presidente da República em relação ao PL da dosimetria. Se o veto vier a ser derrubado, nós não descartamos a hipótese de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, não por vontade própria, mas porque a Constituição impõe esse dever. O projeto de lei foi vetado não só porque ele, na sua essência, no seu fundo político, ele cancela a única possibilidade histórica que nós tivemos no Brasil de punir aqueles que tentaram golpe de Estado, mas também, sobretudo, porque ele é inconstitucional, ele fere a Constituição. Então nós vamos trabalhar aqui pela manutenção do veto do Presidente da República. Não acho difícil. Nós precisamos modificar 7 votos no Senado para isso. Se não conseguirmos, a hipótese de judicialização e a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre isso é algo que a própria Constituição nos impõe. Só para completar esse assunto, rapidinho, eu só queria saber o seguinte: a gente sabe que está tramitando ou que foram protocolados vários pedidos de impeachment contra os ministros. O presidente Davi Alcolumbre dá algum sinal de clima para pautar isso? A gente já ouviu várias vezes que não, mas e agora? 2026, o ano mudou, um novo ano legislativo começa, qual que é o clima? Impeachment é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, para ser julgado, tem que ter o crime de responsabilidade. Pedidos de impeachment que versam sobre a posição jurisdicional dos ministros, vamos combinar, não é crime de responsabilidade. Cometimento de delitos por parte de ministros, se ocorrerem, aí, por óbvio, é razão para apreciação no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Davi Alcolumbre está certo. Até agora, os pedidos que tem versam sobre as opiniões de julgamento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e de outros ministros. Imagina, Marina, Celso, pensem junto comigo. Imagina, toda vez que a gente for desagradado pela posição de um juiz, a gente pede o impeachment dele ou o afastamento dele. O princípio do juiz natural, que também está na Constituição, o princípio jurisdicional diz que o juiz tem a independência para julgar como quer. Quando apresentarem pedido de impeachment por delito específico cometido por qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre analisará e encaminhará para apreciação. Senador Rodolfo, no ano passado, o presidente Lula segurou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, como novo ministro, né, o ministro indicado para o STF. Já há clima no Senado para aprovação, para a sabatina e aprovação do nome dele para o Supremo Tribunal Federal? Celso, esse é um debate que assiste diretamente ao presidente da República e ao presidente do Congresso Nacional.
Eu adianto para você que os dois conversaram ao final do ano, pelas informações que tenho, foi uma conversa profícua e exitosa, né? Eles devem voltar a conversar logo após o Carnaval para avaliarem, julgarem, verem a oportunidade e conveniência do encaminhamento dessa mensagem. A mensagem, Celso, só será encaminhada para cá, obviamente, a partir de um diálogo, de um consenso estabelecido entre o presidente da República e o presidente do Congresso, para que, óbvio, se tenha a segurança dos votos necessários para a apreciação do nome do ministro Messias. Líder, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Jornal do SBT News. E eu também... Eu que agradeço, Celso, Marina. Sempre uma satisfação estar com vocês. E eu volto com vocês ao estúdio.